Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos começando mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o presidente da Associação dos Atingidos do Foz do Chapecó, como é que eu esqueci? Volmir Eu ia Santolin. falar Valmor, porque eu tava com o Valmor escolar na cabeça agora. Que ele veio ontem de manhã ali. Ah, ele veio. Aham. Tá, vou começar então. Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos começando mais uma edição do Talking Day. A gente recebe hoje no nosso estúdio o presidente da Associação dos Atingidos do Foz do Chapecó, Volmir Santolin, para falar um pouco mais sobre os 2 anos de atuação da associação que foram completados no dia 19 de maio. Senhor, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Obrigado ao Diário de Iguaçu por sempre nos ajudar e contribuir para que a gente possa divulgar as atividades da associação, né? E os trabalhos que a gente vem desenvolvendo nesses 2 anos. E começou muito antes dos 2 anos, né? 2 anos foi a fundação da associação. Mas nós temos desde 2021 já trabalhando no entorno aí do Lago Foz do Chapecó, para que todos os ribeirinhos, os agricultores, pescadores, empreendedores, enfim, que queiram desenvolver atividades econômicas, sociais, enfim, possam ter essa opção e essa oportunidade para trabalhar. Quando começou assim, você falou que começou em 2021 por aí e só 2 anos atrás assim que foi criada a associação. Por que demorou esse processo assim de criação da associação? Primeiro a gente recebeu um monte de demandas, né? Um conjunto de demandas das dificuldades que cada um estava enfrentando, sejam os municípios, os pescadores, os agricultores, enfim. Né? E aí começamos a fazer reuniões em cada município, levantar as dificuldades, as necessidades, né? E os problemas relacionados com a Foz do Chapecó. E aí construímos um documento que se chama Carta da População Atingida, né, da Foz do Chapecó. Um documento de 20 páginas, assinado por todos os prefeitos, por todos os vereadores, os presidentes de Câmara de Vereadores, as associações comerciais e industriais, as lideranças de cada município, dos 12 municípios onde compõem a Foz do Chapecó. Esse documento a gente enviou para Brasília, constando um conjunto de pautas e necessidades. Algumas delas bem básicas. O acesso ao lago. Para embarcação, para esporte náutico, para acessar a água, enfim, um conjunto de necessidades nesse sentido. Uma segunda questão, atividades econômicas, como por exemplo, criação de peixe em tanque-rede, a necessidade de você ter competições esportivas, né, de motonáutica, entre outros, a questão de você ter pesca esportiva no lago, né, a quantidade de peixes necessário para que os pescadores profissionais que nós temos aí no nosso lago pudessem viver da pesca. Hoje eles têm que abandonar o lago e ir para outros rios para poder sobreviver, né, na sua atividade. Porque a diminuição dos peixes aqui foram gritantes. Entre outras, as questões da área da APP, né, porque hoje a lei nacional aí do Código Florestal Brasileiro ela permite que você possa usar 10% da área da APP para atividades de baixo impacto. Né? Por exemplo, você quer construir um resort, isso é uma atividade de baixo impacto. Você quer construir uma estrada para acessar o lago, é baixo impacto. Você quer construir uma praia, né, artificial, é baixo impacto. Né? Produção de peixe, é baixo impacto. Então, tudo isso a gente elencou nesse documento para que o governo federal, como o Rio Uruguai ele é federal, porque ele divide 2 estados, é necessário que o governo federal tivesse essa opção de nos ajudar. Então, criou-se esse documento. Por si só o documento teve condições válidas, porque abriam uma discussão com a sociedade, com o governo, mas ele não foi o suficiente. Então, a partir disso, os municípios e as lideranças, os atingidos, começaram a discutir que seria necessário ter uma organização, né, que pudesse puxar à frente nesse conjunto de necessidades e demandas. Então, nesse período aí de 1 ano e meio, 2 anos, nós conversamos e construímos a discussão de ter esta associação. Né?
Então, depois desse período é que ela foi implementada. Né? E depois que a associação foi fundada, nós tivemos vários avanços. Por exemplo, aqui em Chapecó nós já estamos com mais de 10 acessos públicos ao lago licenciado, né? Porque antes quem fazia isso era a Foz do Chapecó, agora quem licencia é o município. Né? O projeto vem para o município, um exemplo, Chapecó, ou qualquer outro município, licencia aquele acesso, né? Passa pelo órgão ambiental da prefeitura, se tiver tudo ok, a prefeitura licencia, e aí vai para a Foz do Chapecó autorizar ou não a cedência desse espaço. Então hoje ele já é uma realidade, então já tivemos avanço. Formamos um convênio, né, com a AMUSO, que é a Associação Nacional dos Municípios Atingidos por Hidrelétrica no Brasil. Ela atende 743 municípios, né, ela faz parte no Brasil, e formamos um convênio com o Ministério da Pesca para desenvolver atividade de peixes em tanque e rede. Né? Então vai ter estudo, diagnóstico, recurso, informações para que isso viabilize. Né? Outras ações importantes, por exemplo, Caxambu do Sul, Alpestre, Chapecó já estão com suas praias em andamento. Né? Já tem os licenciamentos feitos, já tem praias construídas, que antes então até 2021 não existia nem a discussão para isso. Né? Então foi um avanço importante. Né? Nós propomos à Prefeitura de Chapecó, agora como um processo de desafio, o desenvolvimento do Goiuém. Né? Então agora tem o edital que está lançado aí, que é a consulta pública, você entra lá no site da Prefeitura, né? Na Secretaria de Obras Estruturantes, entra lá e você informa lá as suas demandas, as suas proposições. Nesses 180 dias, que agora vence em junho, né, o prazo, se eu não me engano, 27 de junho, a Prefeitura vai, junto com a comunidade da região do Goiuém, como também tem do acesso ao aeroporto e como tem também do Lajeado São José, vai fazer um compilado de todas as propostas que vieram, né, e discutir com a comunidade o que é importante. Então, nós, na região do Goiânia, já propomos ter uma rodovia Beira-Lago, né, para criar uma rota turística, né, que envolve Rodeio do Herval, linha São José do Capinzal, Alto Capinzal, Goiuém, linha Cachoeira, né, até mesmo pelas iniciativas que tem. Tem autódromo, nós temos um lago fantástico, maravilhoso. Então você cria rotas turísticas e você traz o turista para a cidade para conhecer. Né? E até fomenta a economia daquela área, né? Exatamente. Propomos também a questão da ampliação de mais vias de acesso ao Goiuém, 2 rotas alternativas, porque, na minha opinião, hoje, se você duplicar 480, ela resolve um problema imediato. Sim. Mas amanhã, depois, com o crescimento da cidade, Chapecó cresce hoje quase 6% ao ano populacional. E ainda mais lá que vai ter o autódromo naquela região lá, né? Então a gente propôs vias alternativas, né? Que sai do aeroporto, vai até o autódromo, né? Uma via alternativa a 480 e a outra alternativa que já sai aqui do bairro Palmital, enfim, Praia Bonita, São José do Capinzal. Então você cria 2 rotas fora da 480 para fluir o trânsito, né? Além disso, nós propomos também o VLT, que é veículo leve sobre trilhos, né? Porque eu acho que nós temos que mudar alguns conceitos de mobilidade na cidade, né? Trazer novos conceitos de mobilidade. E como é uma região que vai ter muito turista, vai ter muitos eventos, sim, que é uma região promissora para crescimento, então a gente precisa criar esses instrumentos, né? Mas isso pode ser um sonho, mas se você não tiver um projeto, você não pôr no papel, ela não acontece. Então, isso é importante que você tenha a parceria público-privada. Exatamente. O município propõe, o governo do estado participa, o governo federal participa, mas as empresas e os empresários de Chapecó ou de Santa Catarina ou do Brasil possam vir aqui e também implementar esse modal de transporte, né, que eu acho que é importante para a região. Então, alguns desafios colocados aí nesse caminho. E como é que você avalia esses 2 anos à frente da associação que já se passaram? Muito positivo, porque
a barragem, são 15 anos já que ela foi construída, ela foi fechada, né? Uhum. O rio se transformou em lago. E nesses 15 anos, basicamente, não se teve nenhuma organização que puxou à frente e discutiu as necessidades. Né? Uhum. Então, nós fomos conversando. Então, nós tivemos reuniões com o governo do estado de Santa Catarina, com o governo do Rio Grande do Sul, com o governo federal, com as instituições. Nós fizemos mais de 200 atividades de formação, discutindo a questão do meio ambiente, a pesca, o lago, a proteção ambiental e também o desenvolvimento do entorno. Envolvemos todos os municípios. Hoje a associação tem 21 municípios que ela abrange, que é os 12 que estão no alagado, né? E são 9 que estão abaixo do barramento da usina, né? Porque eles também têm necessidades e às vezes são mais prejudicados. Uhum. Porque a água sobe, a água desce, né? Então, atividade pesqueira, de lazer, turismo, enfim, ela fica, de navegação também fica prejudicial. Então, nós fizemos também essas atividades. Participou mais de 2.000 pessoas nas nossas atividades. Então, é muita gente que nós conversamos, buscamos soluções e propostas. Mas temos alguns desafios muito claros ainda que ainda não conseguiu vencer. Quais seriam eles? Por exemplo, nós precisamos democratizar o acesso ao lago. Toda propriedade lindeira, ou qualquer empreendedor que queira desenvolver atividades, certo? Econômicas ou turísticas ou sociais, tem que ter o acesso, porque o lago é um bem público. Ele não é exclusividade da Foz do Chapecó ou do governo, ele é da população aonde ele tem a sua divisa. Chapecó é da população de Chapecó, Paial é da população de Paial, Caxambu de Caxambu, Alpestre de Alpestre. Então a ideia é que se democratize isso, e a gente não conseguiu. Então, ainda efetivamente. Tem alguns passos e processos em andamento, mas ainda não se viabilizou. Então, o nosso desafio nesse período é fazer com que isso ocorra, certo? Segundo processo, que é um desafio importante, a demarcação da área da APP. Nós não estamos discutindo que nós queremos diminuir a APP. Nós queremos que ela continue da mesma forma ou até amplie. Mas ela descentralize alguns locais que disponibilize para você ter atividades econômicas ou de lazer. Entendi. Que ela não precisa ser APP ali. Você pode ampliar ela em outro local. E no CONAMA, que é um regramento federal, né, na Lei 302, ela diz claro lá que nós podemos usar 10% da APP. A gente não quer usar a área da APP, a gente quer usar a área livre, né, onde não tem a área da APP. Então você tem que demarcar essa área. Nós temos várias, por exemplo, São José do Capinzal nós temos uma área que não tem APP, é uma área vegetação rasteira, né? Nós temos em Paial a área com vegetação rasteira, na linha Cachoeira, Beira Rio, o mesmo procedimento, né? No Rio Grande do Sul temos vários municípios, inclusive Faxinalzinho, Erval Grande, né? Nonoai tem áreas que é vegetação rasteira. Então ela não tem árvores nativas e não tem árvore de grande porte. Então essas áreas são potenciais para desenvolver atividades econômicas e turísticas, né? Então esse é um desafio também. E nós vamos bem claro, e para deixar bem claro para os ouvintes nossos e também quem vai estar lendo o jornal, que ou nós fizemos isso no diálogo, na conversa, ou a partir desse ano nós já vamos começar a implementar ações judiciais para que isso se viabilize, certo? Isso pode ser contra o IBAMA, contra a Foz, contra o governo federal, ou o município que não queira desenvolver essa atividade. Essa já é uma decisão tomada pela diretoria, né? Nós vamos chamar uma assembleia ainda esse ano para tomar essa decisão e já fazer ações judiciais. Qual que vai ser o passo? A associação vai construir um diagnóstico do entorno do lago. E esse diagnóstico vai dizer aonde são áreas para pesca, onde são áreas para competições náuticas, aonde são áreas para as praias, onde são áreas para resort, para turismo, para condomínios residenciais, para loteamentos. Esse diagnóstico vai potencializar esses argumentos que a gente está trazendo, né? Então nós vamos apresentar, inclusive para o governo dos dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e para o governo federal, essa área potencial. E para isso, a necessidade urgente da revisão do Paquera. Porque
que é o maior desafio que nós temos. O que é o Paquera? O Paquera é um regramento de como vai se comportar o desenvolvimento em torno do lago. O que pode ser implementado, o que não pode, como é que ele vai ser, onde é que ele vai ser, quais atividades que permite se fazer, as que não pode. E isso hoje é um empecilho para vocês? O maior empecilho é esse. O nosso maior empecilho hoje é o Paquera, porque ele foi feito de forma não clara para os ribeirinhos e para os municípios, né, para as populações. Ele veio um documento pronto, e esse documento pronto trouxe todos os impeditivos possíveis de desenvolvimento. Então ele não criou condições de desenvolver, ele criou condições de emperrar o desenvolvimento, né? Então ele foi uma chave negativa. Então o nosso desafio agora, que também nós vamos demandar judicialmente, é a revisão do Paquera urgente, porque esta revisão vai dizer o regramento de como é que vai se dar o desenvolvimento do entorno do lago. E como que tem sido esse processo de conversa com os governos estadual, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, e também com o governo federal? Muito complicado. Por quê? Porque os governos não têm interesse, certo? E eu acho que isso é muito prejudicial. Por quê? Porque os governos do estado, por exemplo, Santa Catarina hoje tem 519 quilômetros de barragens, de usina hidrelétrica em Santa Catarina. O governo de Santa Catarina recebeu mais de 100 milhões de reais de compensação por área alagada. Ora, se o estado recebeu recurso por compensação por área alagada, então ele tem que ter interesse, porque ele está recebendo. Então ele tem que aplicar, ele tem que desenvolver essas regiões. E ele está recebendo um recurso que, na minha opinião, não deveria ser para o estado. Né? Esse recurso deveria ser para os municípios onde tem área alagada. Esses 100 milhões deveria ser distribuído aos municípios onde tem usina hidrelétrica. E os municípios destinar no mínimo 50% desse valor para atividades econômicas, turísticas ou sociais no entorno do lago. Por quê? Porque quem perdeu a terra não foi o município. Essa lei foi criada para que os municípios... Chapecó recebeu 2,5 milhões o ano de 2024 de compensação, o município de Chapecó. E o estado recebeu mais de 100 milhões. Então, o que nós estamos dizendo? Que o recurso que o estado recebe teria que vir para os municípios. E os municípios pegar esse recurso, 50% aplicar no entorno do lago. E é isso que a gente propôs à Prefeitura de Chapecó, para que apliquem esse recurso no entorno do lago. Né? Porque é um recurso que, em tese, é o município que recebe porque perdeu a área alagada, mas quem perdeu a área foi o agricultor, foi o morador, foi o lindeiro, foi o ribeirinho, foi o empresário, foi o cara que tinha a sua cabaninha de final de semana. Esse perdeu a área, porque a área era dele, ele comprou, ele tem escritura, ele tem matrícula, ele pagou pela área. Tudo bem que ele recebeu a indenização, mas a indenização que ele recebeu foi muito abaixo do preço de mercado. Então ele saiu no prejuízo. Nós colocamos a área de terra para a usina, né? Sim. Para o governo gerar energia. E sabe quanto que foi o balanço da Foz 2024? 1,5 bilhão. Desses 1,5 bilhão, eles aplicaram 1,3%. É muito abaixo do limite. Nós estamos discutindo com o governo, com a Foz, e nós vamos demandar isso para o consórcio, né? Que é a CPFL, Eletrobras e a CR Rio Grande do Sul, que são os acionistas, são os 3 maiores acionistas, né? Nós vamos demandar isso a eles para que eles criem um fundo de no mínimo 10%, né, para desenvolver a região, para proteger as nascentes e ar da PP, para proteger o lago, para proteger a pesca, né? Porque daí vão soltar mais peixe no rio e você vai ter, consequentemente, o ribeirinho com mais condições de pescar, o pescador, para criar áreas descentralizadas de turismo, investir em estruturas náuticas, investir em praias, em lazer. Então, esses 10% desse fundo que nós estamos propondo, né, que a gente chama um fundo de desenvolvimento para o entorno do alagado, seja para aplicar nessas atividades. Então, o governo
E os municípios recebem muito recurso pela compensação financeira, certo? E eles têm que aplicar também na região. Como a Foz recebe muito pela geração de energia. São 1,5 bilhão. Isso, o que foi no balanço. Mas tem a energia que é vendida no Mercado Livre. E essa energia no Mercado Livre não está computado esse percentual. Está fora. E hoje nós temos quase 30% de energia vendida no Mercado Livre. Então os municípios estão perdendo e os estados estão perdendo. E consequentemente, quem perde é a população. Então nós queremos também agora no projeto de lei que está no Congresso Nacional, que seja revisto, né, o formato da venda da energia no Mercado Livre, como também mudar os critérios de repasse de recursos. Porque os municípios, no formato que está hoje, eles estão perdendo mais de 40% dos recursos. Vamos lá, um exemplo claro. Chapecó recebeu 2 milhões. Se perdeu 40%, ela teria direito a mais 800 mil. Então seriam 2 milhões e 800 mil. E não tem, não veio, porque é defasagem. Então tem que se ajustar esse projeto de lei que está no Congresso Nacional. Então é uma luta que nós também estamos construindo junto com a Associação Nacional dos Municípios Atingidos por Barragens. E como é que está a relação da associação com a Foz do Chapecó? É uma relação boa, de conversa, de diálogo, mas muito tensa, né? Porque os nossos interesses são uns e os deles são outros. A nossa relação com o IBAMA é extremamente complicada, porque o IBAMA ele é um órgão fiscalizador e ele que aprovou o Paquera aqui em Chapecó, né? Ele é o órgão licenciador. E eu vou te dar um exemplo muito claro. O Paquera de Itá é 100 vezes mais permissível para a rota turística, para acesso ao lago, para pier, para atracadouro, para pesca, para embarcação, do que é o nosso aqui em Chapecó. Mas o leito do rio, certo? Os critérios que tem lá, a fauna que tem lá, o meio ambiente que tem lá é o mesmo que tem aqui na Foz do Chapecó. Então por que 2 pesos, 2 medidas? Eu já te digo, o órgão licenciador. Quem licenciou Itá foi Rio Grande do Sul. Quem licenciou Foz foi Santa Catarina. Entendi. Então, o órgão licenciador vai muito pelo cara que assina lá o licenciamento, né? Então, e ele foi muito prejudicou muito a região, né, oeste, principalmente a região aqui da Foz do Chapecó e os municípios após barragem, né, de não conseguir desenvolver suas atividades econômicas, porque teve a proibição de 100%. Então, é uma relação muito tensa, tanto com a Foz quanto com o IBAMA. E nós precisamos, né, urgentemente fazer com que isso flexibilize. E o único formato de flexibilizar isso é revisionar o Paquera urgentemente, inclusive ainda esse ano. Nós entramos em agosto já com uma ação civil pública, né, para revisão do Paquera. E como é que está a expectativa? Há otimismo ou pessimismo nessa relação do Paquera? Nós já mandamos 2, 3 resoluções para o IBAMA, inclusive para o governo federal e para a Foz, né, que é o que gerencia a hidrelétrica em Chapecó. Veio todas elas negativas da revisão do Paquera. Então nós já acionamos e tivemos posição já do IBAMA e da Foz, dizendo que não há dados técnicos para se revisar o Paquera. E nós apresentamos mais de 15 dados técnicos que é necessária a revisão e está prejudicando a região, está prejudicando o desenvolvimento, está prejudicando os pescadores, os ribeirinhos e os investidores. Diante dessa negativa do IBAMA e da Foz, nós vamos agora fazer ação civil pública. E aí é uma ação judicial, né? Aí nós temos que buscar as provas, os argumentos e solicitar que o Ministério Público Federal, né, se posicione e faça com que abra o processo de diálogo, de discussão e revisão do Paquera. E quais são as próximas metas? 2 anos já se passaram, o senhor já fez uma avaliação, né, do que foi feito. As próximas metas, além dessa questão da Paquera, para os próximos anos? A expectativa também, né, de continuação do trabalho. Nós agora
agosto aí vamos chamar uma assembleia, né, da associação. Eu tenho mais um ano só de mandato, né, são 3 anos de mandato. Então o meu mandato se encerra 19 de maio do ano que vem, né? Então nesse período nós temos 4 metas principais. Ó, Paquera é uma, que é a principal. A segunda é os acessos ao lago, certo? A terceira é a revisão do Código Ambiental Brasileiro para que possamos usar as áreas de APP onde há de baixo impacto, certo? Para várias atividades econômicas, de lazer, turismo, etc., né? E implementar a pesca de tanque-rede no Rio Uruguai. E um quinto item que a gente está discutindo, aí nós precisamos construir um processo maior, que é a criação do peixe nativo do rio, né, para soltura. Porque o rio hoje virou infestado de piranha. Porque o peixe que era o predador da piranha é o dourado, é o pintado, é o surubi, isso quase não existe mais no rio. Então a piranha se proliferou. Então o que nós precisamos fazer agora? Voltar a criar esses peixes para soltura no lago. E não é soltura de 100 mil, 200 mil. Tem que soltar aí 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de alevinos no lago para que eles consigam se reproduzir, né? E por ter o autocontrole entre as espécies. Entendi. Para a gente finalizar, então, gostaria que falasse um pouquinho mais sobre hoje quantas pessoas são associadas na associação, como é que está essa questão com a população ali dos afetados, assim? Hoje quem participa da associação, certo? Ela está aberta para todos. Aonde há a usina hidrelétrica, ela é aberta. A associação ela é plural, ela não é de uma categoria, ela é da comunidade. Então participa empresários, participa a igreja, participa prefeituras, participa a Câmara de Vereadores, participa o ONG, participa técnicos, advogados, engenheiros. Então ela é plural, certo? Nós temos hoje no município de Chapecó mais ou menos 120 associados, mas no todo ela passa hoje de 500 pessoas associadas. Mas pessoas que participam diariamente da associação aí nas atividades passam de 2.000 pessoas hoje. Então ela tem um corpo razoável, né? Claro que ela é muito nova, ela tem 2 anos, né? Muita coisa a ser feita. Muita coisa para ser feita, muitas pessoas que ainda vão ter necessidade de apoio técnico da associação e que virão junto conosco, mas nesses 2 anos nós podemos já dizer que ela é uma entidade já fortalecida, né? Nós temos entidades em vários municípios aí hoje que não chegam a 500 associados, que estão mais de 30 anos. Né? Então é um espaço que foi construído por muita discussão, por muitas mãos, né? Nós temos 90 membros na nossa diretoria, né, de todos os municípios, porque ela tem a diretoria executiva, né, que são 17 membros. Ela tem a sua diretoria num todo, que são mais 30 membros, e cada município, conforme o número de habitantes, tem um representante. Então, Chapecó, hoje, na coordenação do município de Chapecó, tem acho que 12 pessoas, mas o de Paial tem 4, conforme a quantidade de pessoas. Então, hoje, a associação tem 90 pessoas que estão na diretoria e todas elas participam ativamente, né, desenvolvem atividade nos seus municípios, contribuem para que ela seja uma entidade representativa e de diálogo, de busca de projetos, busca de soluções, né, resolver conflitos. Então, um pouco esse é o desafio. E recentemente, agora, novembro de 2024, né, nós tivemos uma lei aprovada na Assembleia Legislativa que autorizou a associação ser uma entidade sem fins lucrativos, né? Então, hoje tem uma lei estadual para isso, né? Então nós estamos dentro desse aspecto. Interessante. Então, senhor, muito obrigado pela nossa entrevista. Agradeço pela oportunidade. Também deixamos o jornal de portas abertas caso precise. Muito obrigado pelo espaço, obrigado a vocês.
Parabenizo o jornal por essa iniciativa de trazer assuntos importantes para o debate, para o diálogo. E é um jornal nosso, né, da nossa terra, jornal chapecoense, da região, e nós temos que cada vez mais bater palmas pelo trabalho que o Diário do Iguaçu vem desenvolvendo. Muito obrigado. Este foi Volmir Santolin falando um pouco mais sobre os 2 anos de atuação da Associação dos Atingidos do Foz de Chapecó, que completou 2 anos no dia 19 de maio, falando um pouco mais também sobre as ações que foram realizadas e também ações que vão ser realizadas no futuro, perspectivas para os próximos anos. Para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site diregional.com.br.